Olá, boa tarde a todos e todas. Um imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Silvia Gasparian Colello, eu sou docente da Faculdade de Educação da USP, vinculada ao programa de pós-graduação, e hoje eu estou aqui com o imenso prazer de mediar essa mesa, Tecnologias e Linguagens na Educação Básica, contando com a presença da Ana Elisa Ribeiro, da Jeane Alzamorra e da Carla Coscarelli, elas que fizeram um lindo debate resgatando aí toda a problemática da pandemia e da questão das linguagens na escola. Foi um bate-papo muito gostoso, muito simpático e muito provocativo, não é mesmo? Bom, recuperando um pouco os muitos pontos que elas abordaram, vale lembrar que elas tocaram em alguns pontos centrais, que é a cultura multimodal e os desafios da escola na pandemia e na retomada, né? As resistências e a necessidade de reorganizar as práticas. Elas tocaram muito bem também no problema das desigualdades e das perdas, falaram da relação entre a exclusão digital e a exclusão social, e, por último, da necessidade de reinventar a escola em novos tempos, novos espaços. Isso gerou, como vocês podem imaginar, uma série de comentários. O público participou muito, então, para vocês terem uma ideia, impossível abarcar todos, mas para vocês terem uma ideia, o José Carlos disse que aprendemos muita coisa nesse período. A Laís Regina diz como foi bom refletir sobre o que a pandemia deixou de bom. A Vilma Inês Ferreira disse que o ensino multimodal é um excelente caminho, e a Lorraine Ingrid dos Santos, concordando com ela, disse que compartilha esse sonho de uma sala multimodal, né? A mesma Lorraine falou sobre o sufoco que os professores viveram para atender as demandas, e lembrou também a dificuldade de políticas públicas que não deram conta de minimizar aí as desigualdades, né? Por último, a Valquíria disse que a luta pelo acesso continua, tá? Pelo não sucateamento dos materiais que chegam na escola e pelo uso das tecnologias de uma forma inclusiva, tá? E aí nós recebemos, a partir de tantos comentários e de tanta boa conversa, recebemos aí uma série de perguntas que eu, para otimizar o tempo, eu vou dividir em três grandes blocos. Em primeiro lugar, os problemas; em segundo lugar, a volta à escola; e, por último, os desafios. Vamos começar pelo lote das perguntas sobre os problemas, tá? Os congressistas pedem para vocês explicarem sobre as causas das resistências, os seus pontos fracos, e perguntam como sensibilizar os professores para diferentes necessidades de uma escola mais condizente com a nossa realidade, e uma escola que possa atender aí diferentes tempos e diferentes espaços do ensino. Quem começa? Posso começar aqui, que eu já tô com essa coisa de sensibilizar os professores, né? Eu acho que existe sempre uma tendência de colocar a culpa no professor. A culpa é sempre do professor, nada acontece por causa do professor, e tudo que é ruim acontece por causa do professor, e tudo que é bom não foi do professor. Então, acho que a primeira coisa aí é a gente tirar essa culpa do professor. O professor quer fazer, né? Nós temos pesquisas com dados que mostram que os professores querem fazer, mas eles não têm condições de fazer, algumas vezes, na minoria dos casos, porque eles não tiveram capacitação, porque mesmo quando eles não têm capacitação, eles se viram, aprendem e testam, experimentam, discutem com os colegas, né? Eles dão um jeito de resolver a situação.
mas muitas vezes os alunos não têm conexões, não têm material, a escola não deixa, às vezes tem tudo, tem condições, tem material, mas a escola não tira as amarras, né? Porque tem que ensinar gramática tradicional, porque tem que ensinar isso, tem que ter o conteúdo X e Y, e o professor fica sempre amarrado em conteúdos e em crenças que a escola traz. Bom, isso aí são vários elementos, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente dar para o professor liberdade para ele trabalhar bem, né? Dar condições, a escola criar condições para que ele possa fazer o trabalho dele com criatividade, com liberdade, né? E os alunos também precisam ter condições, né, de equipamentos, de acesso. Então, acho que a gente precisa de um pacotão grande aí, mas eu queria muito ressaltar isso, da gente tirar a culpa do professor. Não é culpa do professor, né? Não é incapacidade do professor. Tem muitos outros elementos aí que prendem esses nossos professores que estão aí loucos para fazer coisas muito legais e muitas vezes não têm condição por diversos motivos, né? Acho que você tem toda a razão, Carla. Eu acho que a pandemia mostrou para a gente, comprovou essa garra dos professores que fizeram um malabarismo para lidar com as condições de trabalho e com todas as dificuldades das famílias, das crianças e da própria equipe da escola. Realmente eu concordo com você. Mas, enfim, eu acho que as resistências apareceram aí no discurso de vocês, e eu pediria aí para a Annelisa comentar, quer dizer, por que aparecem essas resistências, da onde elas vêm, quais são os pontos fracos, digamos assim. Silvia, bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos, a todas, o pessoal que está acompanhando, que participou. Eu agradeço muito as perguntas, essa reação importante, né, ao que a gente falou. Concordo com a Carla. Eu estou pensando aqui, como você dirigiu aí para as resistências, elas existem, né? Inclusive da parte do professor. Então, vamos dizer, sobre o que é uma aula, sobre o que é ensinar, por exemplo, português, ou sobre o que é ensinar matemática, há, vamos chamar assim, posturas em disputa. Né? Nem todo mundo acredita nas mesmas coisas e acha que uma aula é a mesma coisa. A gente viu aí durante a pandemia gente que sofreu mais, gente que sofreu menos, gente que odiava a tecnologia e passou semanas de pânico porque tinha que usar, não tinha outro jeito, né? Gente que estava mais predisposta, que conhecia mais, né, essa relação, né, educação, tecnologia e tal. Então, eu acho que dentro da mesma escola, a gente tem, vamos chamar assim, correntes, né, diferentes. E às vezes, a gente pode fazer essa discussão de um jeito, vamos chamar, democrático, participativo. Eu acho que esse é um lugar, por exemplo, muito bacana na escola pública, que é um lugar em que, por mais que todo mundo fale mal e fique desqualificando a escola pública, é ela que atende a maior parte da população, é ela que é um direito que tem que atender a maior parte da população, e é nela que ainda é possível discutir, debater, até brigar. Né? Você pode discordar, você pode ter uma participação ativa. A gente sabe que, em muitos casos, na escola privada, isso não é possível. Né? Porque, enfim, as razões são outras. Então, a pessoa, às vezes, não vai poder discordar, a não ser que ela queira ser demitida, e ela vai ter menos condição de fazer isso. Por outro lado, dizem, e isso também não é uma verdade absoluta, que as escolas privadas têm melhores condições. A gente sabe que depende do tamanho da escola privada, depende da estrutura dela. Então, eu acho que tem a resistência que vem desses discursos sobre educação, discursos sobre o que é uma aula. A gente tem até hoje, 2021, nos cursos de letras, por exemplo, uma discussão que eu vi nos anos 90, que a Carla deve ter visto um pouco antes, que é se ensina gramática ou não na sala de aula. Essa discussão é infinita, é eterna, não acaba nunca. Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que nos documentos oficiais, na Base Nacional Comum Curricular e nos anteriores, já se fala há muito tempo que a unidade
principal de ensino em português, por exemplo, estou falando porque é a nossa área aqui, minha e da Carla, é o texto. A unidade está escrita na BNCC de todo tamanho, inspirado em todos os documentos anteriores, de 30 anos atrás, está escrito lá, o texto é a unidade principal do ensino. Aí você tem que ficar discutindo se o cara tem que ensinar a vírgula sem ensinar o texto, né? Então, assim, a gente vê que é muito difícil mudar esse negócio maior, né? Que é como é que a gente vai entender isso? Como é que eu vou botar o pé na sala de aula, entendendo que eu tenho que fazer o quê aqui, né? E aí a tecnologia, exatamente nesse período, de 1990 e pouco para cá, a tecnologia entra no meio disso aí, né? As tecnologias digitais, porque outras estavam lá já, ou não estavam também, né? Então, assim, a tecnologia digital aparece, embola mais, porque com as tecnologias digitais, socialmente, muita coisa mudou. Muitos acessos mudaram, os próprios textos mudaram, a circulação dos textos mudou, né? A produção dos textos mudou. E aí eu aqui, aí eu estou falando de uma experiência bem particular, mas eu acho que colegas vão se identificar, eu me pego numa sala de aula sem nada. Assim, eu tenho que ensinar texto de um jeito multiletrado, e eu concordo com isso, essa é a minha visão também, eu estou aderindo a essa visão há muito tempo, mas eu entro na minha sala e vejo um deserto, né? E aí, olha as combinações que a gente tem, pessoas que resistem, que não concordam, e que vão ter uma sala de aula árida, e está tudo bem, porque ela não precisa de mais nada mesmo, pessoas como eu, que me sinto capaz, qualificada, mas eu chego lá e não tenho a estrutura, e não tem a menor cara de que eu vou ter, e deve ter uma galera mais sortuda, assim, que coincide as duas coisas, né? Assim, que chega, tem um equipamento, tem, né? Como é que eu vou ensinar determinados gêneros, né? Como é que eu vou discutir determinadas coisas, sei lá, só com a simulação, né? Eu precisava de outras coisas. Então, eu acho que tem resistências que são de determinados grupos, né? Dessa disputa que é meio política também, que é ideológica, enfim. E tem essas resistências que não estão na gente, né? Que por mais que você queira, você se frustra. E aí você vai fazer o que for possível. E nesse sentido, temos professores assim mega criativos, porque dentro do possível, né, eles Na fazem coisas verdade, incríveis. a verdade, eu tenho a sensação que, assim, com tantos aportes teóricos, com tantas inovações tecnológicas e com tantas novidades aí do nosso mundo, eu tenho a impressão que o professor literalmente tem que trocar o pneu com o carro andando. Tá andando, Ele está exatamente. sempre correndo atrás. Eu vou falar assim, eu vou me posicionar agora. Eu, como alguém que acha que o melhor, mais legal é fazer uma coisa multiletrada, porque a gente está em 2021, eu sou uma professora que dou aula em 2021, né? Eu gostaria de dar aula em 2021. Eu considero uma omissão importante. Quando a gente dá aula de língua, por exemplo, como se tivesse no século XIX, ou no início do século XX. Como se o menino não fosse precisar de muitas coisas hoje para se comunicar, por exemplo. Para participar, Esse para foi, falar assim. inclusive, um dos comentários de uma das pessoas, né? Que triste que é a gente estar no século XXI e dar aula como século XX. Agora, eu queria provocar um pouquinho a Jeane, já passando, né, para a questão da volta às aulas e tal, e daí os congressistas perguntam qual é o próximo passo, né, pensando no ensino híbrido, em que medida as tecnologias experimentadas na pandemia devem continuar na escola, na retomada das aulas, e, principalmente, que estratégias que a gente tem que usar? Bom, essa é uma questão, do meu ponto de vista, de extrema relevância e uma questão muito desafiadora para todos nós São que várias trabalhamos. questões, na Não, verdade, né? São muitas em uma. E muito desafiadora, porque é, de certo modo, um exercício de futurologia. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte aspecto, que, de algum modo, relaciona com a questão anterior. As tecnologias, elas são parte da linguagem humana. Nós só somos humanos porque nós temos uma linguagem diferenciada e a tecnologia
nos molda como seres humanos, ao mesmo tempo que nós moldamos as tecnologias para adaptar a nossa condição ao mundo. Então, as tecnologias elas só são novas na medida da contemporaneidade. Em algum momento do nosso desenvolvimento, a pedra lascada foi uma tecnologia muito sofisticada, que apenas algum grupo, um pequeno grupo, detinha o conhecimento para fazer uso dele. À medida que ele foi se tornando cada vez mais relevante para a sobrevivência daquele grupo, ela foi se expandindo como uma tecnologia social. Então, acho que é muito importante a gente pensar na tecnologia do ponto de vista social, cultural e cognitivo. Nesse sentido, há um descompasso nítido entre o modo como os mais jovens, crianças e adolescentes, que são filhos dessa era digital, né, lidam com as tecnologias no cotidiano, e os professores, que são do milênio passado, quando eram jovens, né, vão lidar com essas tecnologias. Esse descompasso, eu acho que ele tem que ser tratado na medida de política pública. É fundamental que a gente tenha, especialmente pensando no contexto pós-pandemia, cursos de capacitação e investimentos governamentais para que essas escolas estejam adaptadas ao contexto contemporâneo das tecnologias de comunicação. Isso é muito importante porque a gente só pode estar num congresso como este agora, nesse momento, por causa dessas tecnologias. Né? Então, nós todos fomos aprendendo a trabalhar com essas plataformas nos últimos meses, nos últimos 2 anos. É evidente que isso faça fazer parte do nosso estatuto cultural contemporâneo. Então, é evidente que isso não vai ficar de fora da sala de aula. Né? Como a Ana Elisa enfatizou, você não pode ter uma sala de aula do século XIX quando essa mesma sala de aula já esteve em outro contexto. Então, acho que é preciso abordar as tecnologias de um ponto de vista cognitivo e cultural. Do ponto de vista cognitivo, isso é muito importante, porque é o modo como os jovens aprendem no contexto contemporâneo. E eles aprendem fora da sala de aula, aprendem bem ou aprendem mal, com as tecnologias que eles fazem uso. Então, é fundamental que essas tecnologias sejam inseridas no contexto da sala de aula. Mas, para isso, tem que haver um processo, de capacitação profissional, e 2, do que a gente tem chamado, pelo menos na minha perspectiva de pesquisa, de alfabetização transmídia. O que é isso? Nós temos um processo de distribuição multiplataforma da informação e um processo de participação social impulsionado por algoritmos nas conexões de mídias digitais, especialmente redes sociais online. Todos os jovens participam desse processo contemporaneamente, em uma medida um pouco menor, mas também todos os adultos, depois da pandemia, principalmente, cada vez mais, a maior porcentagem dos adultos. Então, é preciso que a gente aprenda a lidar, primeiro, com as formas como essas tecnologias podem produzir e interferir no conhecimento que a gente produz e compartilha, e segundo, a dimensão ética desse uso. Né? Isso é muito importante. E eu acho que isso devia estar dentro da sala de aula. Muito boa a sua resposta. Eu acho que realmente você deu conta de trazer essa complexidade aí que está na nossa volta às aulas e naquilo que a gente pode trazer de bom de tudo que a gente aprendeu na situação da pandemia. Ô, Silvia, pode falar 2 coisas pontuais aqui, que eu estou pensando? Claro, por favor. É a gente torcer aí, conseguir fazer alguma coisa para esse país entender que a educação não é gasto, né? Porque enquanto achar que é gasto, é difícil fazer, tem que achar que é investimento, tem que botar dinheiro, porque essas coisas não brotam, né? A escola precisa receber as coisas, ter bons gestores também. E outra coisa tem uma galerona jovem que ficou para trás, né? Porque não tinha tecnologia e não tem a tecnologia. Então, eu fico pensando assim, pode acontecer igual o livro didático, o papel da escola fica mais importante ainda nessa condição, porque o menino que tem em casa, já tinha, ele se virou privadamente, mas ele se virou. O menino que não tem em casa e não tem na escola, ele está duplamente alijado, né? Isso é inaceitável, não é uma coisa que a gente possa passar batido por ela, é inaceitável isso, né? O cara estava matriculado na escola, ele foi defenestrado, né? Então, eu sempre lembro de uma crônica do Veríssimo que é sobre essa palavra, né, gente? É muito engraçado. Então, eu estou pensando o seguinte, que essa situação é mais difícil ainda se a escola for a única fonte,
E aí ela tem que ser a única fonte. Se o menino tem uma condição social pior ainda que a escola, é na escola que ele vai ter isso, né? Então ele vai aprender certas. Então a gente viu, por exemplo, que muito menino não sabe, muito menino acha que a aula, até a reivindicação deles do que é uma aula aconteceu, caretérrima, por sinal, né? Gente novinha. Então, assim, tem uma coisa aí que tem uma galera que teve acesso, que conseguiu, e um monte de gente que não teve. Está parado lá, está recebendo apostila. Quando eu falo que é o início do século XX, é mesmo, eles estão recebendo apostila em casa, de papel. E aí não faz, porque a mãe e o pai estão trabalhando, não conseguem ajudar, e virou aquela coisa. Então, a pandemia deixou a diferença maior, né? Os que conseguiram andar junto e os que ficaram lá. É uma diferença que era menos aparente antes. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a escola tem um papel assim ainda mais forte. Se ela não der nem isso, né, vai ficar parecido com o livro didático. O pessoal que estuda livro didático e defende o livro didático alega que para muita gente é o único livro a que a pessoa tem acesso. Olha isso, nós estamos em 2021, é o único livro, e livro é tecnologia, lembrando, né, tecnologia fantástica, espetacular, né? O livro é a única tecnologia que a pessoa, é a única coisa, livro, a que a pessoa tem acesso na vida, porque na cidade dela não tem uma biblioteca, isso tá um monte no Brasil aí, né? Também é inaceitável, mas acontece até hoje. E se o livro didático cumpre esse papel ainda hoje, então eu estou repetindo, o pessoal que defende o livro didático diz, olha, se acabar com ele, não vai chegar nada, né? Vai acontecer com a tecnologia a mesma coisa. Se não for ali, não vai chegar nada. É verdade. Né? Então, o Estado tem que estar lá. Quem está lá, nesse caso, é o Estado, não é outra coisa, verdade. não. É verdade. Né? Agora, pensando um pouco na questão dos desafios para o futuro, aí sobram muitas outras questões. Será que nós estamos preparados para uma escola com outros tempos e com outros espaços? Outra pergunta, né? Vou jogar aí, vocês se viram com tantas perguntas. Será que só as políticas públicas e a destinação de verba garante a resolução desse problema? E, por último, né, essa é uma preocupação, acho que bem de professor, né, muito justa, muito legítima, que é como colocar os estudantes numa posição ativa, dando conta, inclusive, de associar a questão da linguagem, da aprendizagem da língua, até com uma formação socioemocional. Carla, começa? São muitas perguntas numa Muita coisa, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro conversando aqui. Com certeza. Né? Agora, se nós estamos preparados, né? Não estamos. Nós não nos preparamos nos últimos... A Ana estava falando desde da década de 90, né? Que a gente estava falando em ensino de gramática, né? E eu jogo isso para a década de 80, que certamente já começou na década de 70. Então, assim, a gente não tem se preparado, né? A gente tem se agarrado no ensino tradicional, na forma tradicional de fazer as coisas, no ensino elitista, né? A gente tem sempre uma referência muito elitista de tudo, né? A gente tem aquele Olimpo, né? Que algumas pessoas chegaram, e a ideia de que algumas pessoas chegaram lá, quando, de repente, a gente tem um país de analfabetos, né? A gente tem aí, tranquilamente, 50% da população completamente analfabeta, né? Ou muito analfabeta. 30% completamente, outros 30% que fica ali capengando. Funcional, né? E uns 30% no máximo, que a gente pode dizer que são plenamente, ou satisfatoriamente, né? Alfabetizados. Então, é um país de exclusão, e a escola não consegue resolver isso sozinha, né? A outra pergunta das políticas públicas, é só política pública? Não é só, é política pública. Não é só, não, né? Porque a gente precisa dessas políticas públicas para poder mudar um pouco a situação, a gente precisa de investimento financeiro, a gente precisa de investimento em saúde, né? Porque
tem saúde, saúde mental, são várias coisas que a escola recebe gente de todo jeito, com todos os problemas. Desde o menino que não enxerga, que não é alfabetizado porque ele não enxerga, aí um professor detecta que ele não está enxergando e encaminha ele, né, para um oftalmologista. Isso se a escola tiver condições de fazer isso, né? Ou então exclui esse menino porque ele não enxerga direito. Então, assim, né? Então, a gente tem vários elementos que se agregam ali na escola e a escola acaba sendo esse papel de resolver o mundo, né? E como é difícil resolver o mundo sem dinheiro, sem política pública, né? Questões familiares, questões mentais. Então, assim, a escola é um universo muito poderoso, né, de transformação, mas ela precisa também de cuidado, ela precisa de muito investimento, ela precisa de reflexão, né? Os professores precisam muito de cuidado, precisam de reconhecimento, né? Precisam de condições de trabalho, porque a sobrecarga de trabalho dos professores, a gente viu que na pandemia já era complicada, na pandemia ficou desumana, né? Então, assim, desde o WhatsApp que chega 24 horas por dia, né, até a frustração de não ter condições para trabalhar, né, de não conseguir chegar no aluno, né, e de ver que o mundo está caminhando numa direção e ele não tem, às vezes, nem o papel, nem a apostila não chegou na escola dele, né? Ou então tem que ficar se contentando e trabalhar com uma apostila que não foi ele que fez, que não traz ali o reflexo de como ele gostaria que os alunos dele trabalhassem, né? Como a aula dele seria. Então, assim, é um conjunto enorme de coisas. Então, a gente precisa mesmo de políticas públicas verdadeiras, né? Que tenham realmente interesse em manter nossa escola pública, porque a gente vê que o projeto é de sucateamento das escolas públicas, né? Porque é uma seara, é muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro. Imagina se alguma rede pega todas as escolas públicas do estado dela, de um estado, não precisa ser do Brasil inteiro, não. Está rico, é milionário, é um tesouro, a educação é um tesouro, porque ela vale muito, né? Então, assim, tem muita gente que tem interesse nesse sucateamento, né, da escola pública, porque interesses particulares querem tomar essa fatia do mercado, que é milionária, né? Mas eu acho que a gente precisa, pelo menos, garantir isso para a nossa população, que isso é um direito, né? Isso é um direito do cidadão de ser alfabetizado, né? A Giane já está falando de alfabetização transmídia, né? Que é um outro panorama, não é só alfabetizar B mais Bá, né? É pensar numa alfabetização mais completa, né, que traga esse mundo para a escola e traga a escola para o mundo, né, das linguagens. Bom, é muita coisa. Então, eu acho que a gente precisa realmente cobrar das políticas públicas um trabalho verdadeiro, né, para a escola, né, e economicamente, em todos os sentidos, tudo que ela precisar, porque a nossa população merece e isso está na lei, isso é lei. As pessoas, isso é direito do cidadão de ter uma educação básica bem feita, não é? Sem dúvida, eu acho que é uma questão de políticas públicas, é uma questão de destinação das verbas, é uma questão de boa distribuição das verbas e boa aplicação dessas verbas, e também eu acho que uma boa política interna da escola, porque de fato a escola tem que funcionar como uma equipe, né? Quer dizer, em prol da formação do sujeito, não é só ensinar português ou ensinar língua estrangeira ou ensinar ciências, é realmente formar o ser humano, e aí eu acho que tem que haver uma parceria. Agora, pergunto para Giane se você acha que o ensino da língua portuguesa, né, com todas essas problemáticas e com todos esses desafios, pode contribuir nessa formação do humano, inclusive para a formação socioemocional. Quer dizer, o ensino de português pode ser um parceiro da formação socioemocional? Olha, do meu ponto de vista, pode e deve.
Por exemplo, eu estou falando que eu acho, porque desde 2017 eu coordeno pelo FMG, a Carla participou com a gente, um projeto de educação em transmídia para escolas públicas de países de língua portuguesa. A Carla participou com a gente lá, foi super bacana, um projeto que a gente fez baseado em gamificação, o grupo dela ajudou muito, para uma escola pública de Maputo, fizemos para uma escola pública de Dili, no Timor-Leste, estamos agora fazendo para uma escola pública de Beira, em Moçambique, e fizemos para uma escola pública de Belo Horizonte. E como a gente trabalha com escolas públicas em contexto de baixa renda, né, como a Ana Elida já ressaltou também aqui na fala dela, os índices de exclusão digital seguem os mesmos índices de exclusão social. Então, a gente pensa uma educação transmídia pensando no contexto online, offline, a partir dos hábitos de consumo midiático dos estudantes, dos professores, da comunidade escolar. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado numa perspectiva que carta entre estudantes de países de língua portuguesa é uma perspectiva midiática que otimiza o aprendizado, otimiza o compartilhamento no idioma português, mas a gente tem que levar em conta o seguinte, em toda a comunidade lusófona, né, o português é língua nativa, né, em Portugal, só em Portugal, em Brasil é considerada, apesar da quantidade de línguas indígenas que nós temos no Brasil, mas em países como Timor-Leste e Moçambique, onde a gente atuou, embora esses dados são estranhos demais, a maior parte quase todos, a maior parte que eu falo é para não errar aqui na porcentagem, mas quase todos, os meios de comunicação são em português, as escolas públicas são em português, mas a grande maioria da população não fala português. Então, é inclusive uma questão de acesso à cidadania, como a Carla estava evidenciando. Além da cidadania, eu queria destacar um outro aspecto, que é o da criatividade. E, para isso, em vez de fazer o exercício de futurologia, eu vou olhar 100 anos para trás. Há 100 anos, a gente estava num contexto pós-pandêmico no mundo. E o que a gente observou nos loucos anos 20? Uma explosão de criatividade no mundo. No Brasil, em 1922, exatamente 100 anos daqui a pouco, né, nós tivemos a Semana de Arte Moderna. Né? Então, eu acho que a escola ela tem uma obrigação cidadã de não apenas abrigar, como estimular e direcionar essa explosão de criatividade que a gente vai assistir provavelmente no contexto pós-pandêmico, a exemplo do que aconteceu 100 anos atrás. Então, eu acho que, para além dos nossos limites, que nós vamos ter muitos limites, né, econômicos, sociais, de vontade política, né, nós temos que pensar como é que nós vamos lidar com a criatividade para abrigar toda essa demanda que vai surgir nesse contexto pós-pandêmico da escola. É verdade, verdade. Queridas colegas, o nosso tempo está esgotando. Eu, antes de encerrar, vou passar aí mais uma rodada rapidinha para vocês darem o seu último recado a esses professores que estão nos ouvindo. O que vocês gostariam de dizer para esses professores que estão aí enfrentando tantos desafios do ensino híbrido, de volta às aulas e do próprio ensino das linguagens de uma forma geral, tá? Carla, você começa? Primeiro, Silvia, eu queria agradecer o convite, né, de poder conversar com a Giane e a Ana, que são pessoas assim maravilhosas, inspiradoras, e é difícil, né, porque eu ando numa fase de pouca esperança, então é difícil colocar esperança na cabeça das pessoas, mas... Estamos juntos na luta. Mas lá no fundinho, a gente acaba que não perde a esperança, né? Ela está sempre na caixinha, né, da Pandora. Né? Então, eu queria que os professores vestissem essa camisa assim, da cobrança, sabe? De cobrar da escola, cobrar da Secretaria de Educação, cobrar, né, de todas as instâncias possíveis aí, né, que eles tenham condições de trabalhar, né, com o letramento digital, de trazer o digital para a sala, porque trazendo para as escolas, para as crianças, para as casas das pessoas, né? Então, acho que a gente tem que entrar um pouco nessa luta aí de inclusão, de incluir realmente as pessoas nesse universo digital, né? Ok. Ana, o que você me diz rapidinho, que o nosso tempo está esgotando?
eu também quero agradecer esse convite, foi muito legal ir com essas companheiras aqui. E eu acho que a gente tem que... Alguém fez uma pergunta aí sobre tempos e espaços, né, da escola, porque tudo teria que ser remontado, né, reconciliado, do jeito que é difícil mesmo alguma coisa se encaixar. Então, por exemplo, conciliar o síncrono e o assíncrono tem que ser uma outra experiência, né, de tempos e espaços escolares. A experiência com o tal do laboratório de informática não teria adiantado nada agora, porque ninguém ia poder ir lá. Então, a gente viu que a tecnologia está com as pessoas, não está presa, trancada numa sala. A gente viu, a Nem gente na sabe... máquina. Nem na máquina. A gente sabe que muita escola tranca as coisas, dificulta a entrada do professor, né? Isso é uma reclamação, antes da pandemia já era uma reclamação frequente. Burocratização dos acessos, né? Desestimula as pessoas. Agora, tem um negócio que eu acho que é fundamental, que a gente vai ter que junto, tem que ser uma coisa grande. Eu acho que eu estou aí na desesperança da Carla, porque a gente olha assim e vê uma desarticulação muito grande das pessoas que são frequentemente muito atacadas, a gente vai ficando triste, né? Mas eu acho que o professor tem que ter, principalmente, condição de trabalho, foi uma expressão que a Carla usou também. Condição de trabalho significa você ter condição de ter um sentimento um sentido de pertencimento à sua escola, à sua comunidade. Enquanto o professor tiver que trabalhar em 3 escolas diferentes no mesmo dia, ele não consegue pertencer a nenhuma delas. Ele dá uma aula correndo aqui, corre para lá, aí chega lá, dá outra corrida para lá e outra corrida para lá, ele não consegue participar das reuniões onde as coisas são decididas, ele não consegue estar ali, ele não consegue se sentir dali. Né? Mas ele tem que ganhar um salário grande, legal, para trabalhar em uma. Isso que fazem com o professor desarticula tudo. Ele ganha mal para trabalhar em 3. Ou ele é obrigado a trabalhar em 3 para ter uma vida digna. Isso desarticula qualquer coisa. E isso não é à toa. É isso que a gente tem que olhar, assim, isso é um projeto, é para desarticular, é para você não se sentir de lugar nenhum, é para você não ter um senso de eu preciso fazer alguma coisa aqui porque a minha vida está aqui, a minha profissão está aqui, você não sente isso. Né? Então, a gente precisa mudar um negócio que é anterior. Na vida de gente que deu certo, exceto um povo que já herda tudo que deu certo e já nasce dando certo, a maioria das pessoas que dão certo tem uma política pública lá atrás. Na hora que você vai ver a história do cara, tem a ver com a política do país, tem a ver com o que o país estava oferecendo naquele momento, o que a escola dele estava fazendo naquele momento. Não vem assim junto com a gente. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso com atenção. Muito bem, temos 2 minutinhos sobrando, vou passar a palavra para a Jeane. O que você me diz, Jeane? Vou falar bem rápido aqui, tá bom, Silvia? Primeiro, eu queria, como as minhas colegas, agradecer muito o convite. Para mim foi uma honra participar desse congresso. Acho um congresso super importante, ainda mais a gratuidade para os professores de escola pública. Foi muito estimulante, muito gostosa essa mesa. Eu gostei tanto que eu já convidei a Carla e a Ana para a gente escrever alguma coisa junto, derivada dessa conversa que começou aqui. Agradecer a vocês por terem dado a oportunidade para a gente estar junto. E queria dizer o seguinte, eu acho que nós somos uma rede de públicas, né? A Carla, a Annelise e eu estamos na universidade, a maior parte dos professores aqui estão nas escolas de primeiro e segundo grau, e eu acho que nós temos uma responsabilidade social, todos nós. Então, apesar de todas as dificuldades, desesperança, eu queria enfatizar isso, né? A gente precisa pensar alguma coisa que seja maior que cada um de nós. Todos nós tivemos muitos desafios. O meu marido, outro dia, eu estava reclamando do preço da conta de luz. Eu falei assim: manda lá para o UFMG, que agora a gente trabalha. Então, quem que não investiu em alguma coisa nessa pandemia para trabalhar? Seja a conta de luz, seja um fone de ouvido, um equipamento, todo mundo fez investimento desse tipo para dar aula, né? Para conseguir continuar fazendo o que fazia antes. Né? Então, eu acho que a gente precisa estimular esse estar junto para a gente construir alguma coisa melhor, e como a Carla enfatizou, eu acho que a gente precisa defender com unhas e dentes essa dimensão pública da escola. Né? Isso é fundamental numa formação mais ampla da sociedade. Eu acho que isso é a cara do país que a gente está construindo para frente. Queridas colegas, foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa banca. Eu participei com muita
alegria e curtir cada momento, não só desse nosso debate, como também dos vídeos que foram gravados. Eu gostaria de lembrar ao público que esses vídeos vão estar disponíveis por mais uma semana nessa plataforma, e também dizer que os certificados vão estar disponíveis essa semana ainda também na plataforma. Hoje é o último dia do nosso congresso, e eu acho que nós estamos fechando com chave de ouro. Quero agradecer vocês e agradecer todos que direta e indiretamente colaboraram, os técnicos, o nosso pessoal de bastidores e principalmente o público que tem garra, e é essa garra e é com essa garra que a gente tem que espantar aí o pessimismo de tempos difíceis, de tempos de crise. E eu vou vou fazer minhas as palavras do Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que quando a gente tem uma realidade muito cruel e um sonho muito dourado, né, a gente tem que pensar que entre essas duas coisas há o espaço do fazer, e o espaço do fazer está na nossa luta, na nossa garra, na nossa convicção, nas nossas pesquisas e no nosso trabalho do dia a dia. Muito obrigado a todos. Até logo.